Olá, alunos do sétimo período. Eu não sei se vocês viram a revisão da aula passada, né? As respostas das questões. Se vocês ainda não viram, por favor, vejam, ok? Essa aula é referente ao dia 7 de abril, tá? Em virtude da suspensão das aulas presenciais e a gente está fazendo agora aula à distância, né? Em virtude da pandemia que nós estamos enfrentando. Eu espero que vocês assistam também a aula anterior, ok? Bom, hoje agora a gente vai iniciar o conteúdo do segundo bimestre, tá? Tem algumas coisas que vão ser muito parecidas ou que vão complementar o conteúdo do primeiro bimestre, ok? Porque é uma continuidade, tá? Do conteúdo, então eles vão se complementar, tá? Não é que é coisa só repetida, mas principalmente na aula de hoje vai ser um complemento daquilo que a gente tem visto, ok? Então hoje o tema da aula são os critérios de elegibilidade do paciente na atenção domiciliar. A gente já comentou algumas coisas sobre o perfil do paciente, né? Então, o Ministério da Saúde coloca quem é elegível para a atenção domiciliar. Eles colocam que existem os critérios clínicos e os critérios administrativos. Os clínicos são aqueles que a gente já comentou a respeito do paciente, né? Quais as condições que o paciente apresenta? É um paciente que possui mais características de doenças crônicas, são doenças agudas. Então, e qual é o tipo de suporte que ele precisa? Então, os critérios clínicos estão relacionados às condições do paciente. E os critérios administrativos, quando nós estávamos estudando a RBC 2011, ela já fala um pouco, né? Hoje é mais para reforçar isso daí. Os critérios administrativos, eles estão relacionados à operação, a como que o plano de assistência domiciliar vai se desenvolver na casa do paciente. Então, primeira coisa, relacionado ao critério administrativo. O paciente precisa aceitar que ele receba a assistência domiciliar em casa. Na impossibilidade do paciente responder, do paciente conversar com a gente, então, quando não é possível essa conversa direta com o paciente, pelas condições clínicas que ele apresenta, o familiar tem que aceitar, ok? Existe um termo de consentimento que eles têm que assinar dizendo que, ok, que eles aceitam e que eles vão seguir as orientações ali daquela equipe, que vão ser implementadas na casa dele. Então, primeira coisa, a gente nunca vai fazer nada sem o consentimento, ok? Segunda coisa, como critério administrativo, precisa ter um cuidador na casa. Não tem como implementar uma assistência domiciliar para uma pessoa que mora sozinha. Tem que ter um cuidador, uma pessoa que vai ajudar nos trabalhos, uma pessoa que vai ser o elo de comunicação com a equipe, que vai verificar o que está precisando, o que está faltando, se o paciente está recebendo assistência de forma adequada, ele vai ajudar a gente, ok? Então, esses são alguns dos critérios administrativos. Vamos continuando. Então, outros critérios administrativos que fazem parte. Os médicos que estão assistindo o paciente também precisam concordar. Então, não basta só a família querer o home care, mas precisa ter uma necessidade real e uma indicação médica, tá? Uma carta dizendo tudo o que o paciente vai precisar na casa dele, ok? A visita pré-admissional também é um critério administrativo. Essa visita geralmente é o enfermeiro que faz, vocês que vão fazer, vão verificar as condições da casa do paciente de receber. Pode ser que o paciente realmente precise, ele tenha critérios clínicos, mas e as condições da casa? Isso aí a gente falou lá atrás um pouco também. Tá? Então, a casa ela tem que ter um suprimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, um meio de comunicação para que o cuidador consiga entrar em contato com a equipe quando necessário. E a casa, a residência, ela precisa estar em um local
que a ambulância chegue fácil, que os equipamentos consigam entrar na casa, né, que a gente consiga colocar tudo certinho lá dentro. Porque se a gente não consegue tudo isso, a gente não consegue prestar uma assistência adequada para o paciente, tá? Tem que ter fornecimento de energia elétrica, porque muitas vezes esses pacientes vão precisar também do suporte ventilatório, né? E ele não vai ficar só com um cilindro de oxigênio. Ou ele vai ficar com um respirador, ou ele vai ficar com um concentrador de oxigênio, né? Entre outros equipamentos que a gente pode precisar de energia elétrica. Ok? Quando não é possível a residência fornecer tudo isso, a gente tem que orientar se tem condições de que o paciente vá para a casa de algum outro familiar, de algum outro cuidador, para poder tentar implementar a assistência domiciliar, ok? Se não for possível, infelizmente, a gente não tem condições de prestar essa assistência e o paciente vai precisar ir para uma internação hospitalar ou então para uma instituição de longa permanência que possa prestar esses cuidados, tá? Então, os critérios de elegibilidade são esses: clínicos, que a gente já comentou, administrativos, tá? Apenas reforçando. Isso é a nível de SUS, ok? Existe uma tabela, que é a tabela da ABMID, da Associação Brasileira de Medicina e Internação Domiciliar. Essa tabela, ela avalia a complexidade do paciente e ela é muito utilizada por convênios, tá? Para realizar a assistência na residência da pessoa. Essa tabela ela vai estar disponível para vocês na área do aluno. Os critérios de elegibilidade, eles estão naquele caderno de atenção domiciliar que já foi disponibilizado para vocês também, como material complementar, ok? Então, vocês abram a tabela de avaliação de complexidade assistencial e verifiquem lá todos os itens que essa tabela traz. É uma tabela autoexplicativa, eu já vou falar um pouco dela para vocês, e ela tem uma pontuação e vai classificar o paciente em baixo, médio e intermediário, tá? Para receber os cuidados. Então, ela avalia o suporte terapêutico. O que é isso? Tem lá as questões e a gente vai pontuando na tabela. Suporte terapêutico, o que o paciente vai precisar? Sonda vesical permanente, sonda vesical intermitente, traqueostomia, se essa traqueostomia precisa de aspiração ou não, né? Às vezes é um paciente consciente que consegue conversar, que ele já usa traqueostomia há muitos anos e ele mesmo consegue fazer os cuidados. Agora, tem pacientes que já estão mais debilitados, eles não conseguem fazer os cuidados, eles têm muita secreção e precisa da aspiração. Além da aspiração, na traqueostomia também é avaliada a necessidade de aspiração de vias aéreas superiores, acesso venoso contínuo, acesso venoso intermitente, acesso venoso periférico contínuo, né? Porque ele vai avaliar se é acesso venoso central ou periférico também, tá? Se for central, a pontuação dele é maior, ele tem uma complexidade, uma necessidade maior de atendimento. E também vai avaliar a necessidade de diálise domiciliar. Isso tudo no suporte terapêutico. O suporte terapêutico é um item e esses são os subitens do suporte terapêutico. Cada item vai ter lá a sua pontuação de 1 a 5, ok? Continuando, depois o outro item que é avaliado é a necessidade de quimioterapia. E se a quimioterapia é oral, subcutânea, endovenosa ou intratecal, ok? Então, cada item desses também vai gerar uma pontuação. Essa pontuação nós vamos somar no final para saber a complexidade, qual é o nível de complexidade do paciente. Necessidade de suporte ventilatório, uso de oxigênio contínuo, uso de oxigênio intermitente, ou se, além do uso do oxigênio, se esse paciente vai precisar de ventilação mecânica. E se essa ventilação mecânica ela é contínua
ou ela é em apenas alguns períodos, intermitente. Nessa tabela também traz a avaliação da lesão vascular cutânea, que na tabela a nomenclatura está ultrapassada, vocês já ouviram falar várias vezes sobre isso. Então aqui a tabela traz úlcera por pressão, grau 1, 2, 3 e 4. Na verdade, a lesão por pressão, né, é só uma mudança de nomenclatura, não tem problema porque a gente entende o que é que a tabela quer dizer, tá? Então avalia o tipo de lesão que o paciente tem. Também avalia o grau de atividade da vida diária. Esse grau, a tabela quer saber se o paciente é independente, dependente, total ou semi-dependente. Lá no final, e ele também pergunta da necessidade de reabilitação, que também é para pacientes independentes ou dependentes. Quando entra em reabilitação, é necessidade de um suporte adicional, como de fisioterapeuta, fono, ok? Para a gente saber se o paciente é dependente, semi-dependente ou dependente total, aqui atrás, no verso da tabela, ele coloca a classificação. Então, é entendido o paciente como independente, aquele que consegue fazer tudo, tá? Pelo menos, se ele não consegue fazer sozinho, o cuidador ajuda e todas as necessidades da vida diária dele são supridas dessa forma. Esse é o cuidador, esse é o paciente independente, certo? Depois aqui na tabela eles falam o que é parcialmente dependente. Parcialmente dependente é a pessoa que apresenta pelo menos duas dessas condições que eu vou falar agora. Primeiro, ele só se movimenta no leito com a ajuda de outras pessoas. Essa é uma das condições. Apresenta nível de consciência, só que ele também apresenta intercalado a confusão mental. Então, boa parte do dia ele passa bem, ele conversa, mas ele tem aqueles momentos que ele não consegue interagir, que ele está confuso. Ou é um paciente que utiliza medicações intravenosas de caráter intermitente, a cada 4 horas, a cada 6 horas, por exemplo. Tá? E também ele pode precisar de curativos especializados diários, mas não são curativos simples, são curativos um pouco mais complexos. Esses são os pacientes parcialmente dependentes. Então, precisa ter duas condições dessas, tá? Por exemplo, ele pode precisar dos curativos e pode se mobilizar no leito apenas com a ajuda de terceiros. Se ele tem essas duas condições, ele é parcialmente dependente. E aquele paciente que é totalmente dependente, a gente não é difícil de a gente reconhecer, né? A gente reconhece ele facilmente. É o paciente que não consegue fazer nada por ele e o cuidador também não pode fazer porque existem limitações das atividades que eles podem realizar. Tá? Então, é um paciente que ele está em prótese ventilatória contínua ou intermitente, com 3 ou mais intervenções diárias. Então, é um paciente que utiliza oxigênio de manhã, de tarde e à noite inteira para dormir, por exemplo. Tá? É um paciente que apresenta-se inconsciente ou comatoso e totalmente restrito no leito. Tá? Esse inconsciente não necessariamente que ele está em estado de torpor. É um paciente que não tem a consciência, não tem a noção da realidade. É um paciente que não consegue interagir, ok? E isso também vem associado à necessidade de alguns suportes terapêuticos, como, por exemplo, o catéter vesical, a traqueostomia, acesso venoso e a diálise domiciliar. O totalmente dependente, a pessoa totalmente dependente pode fazer uso também de medicações intravenosas de forma contínua. Né? A gente viu que no parcialmente independente, o caráter é intermitente. Aqui é de forma contínua, ok? E outra característica desses pacientes é quando eles possuem cirurgias de coluna com fixador em decorrência da instabilidade grave,
com pelo menos 60 dias de pós-cirúrgico, né? 60 dias de pós-cirúrgicos em casa e ele continua com essa fixação da coluna, tá? Então, o paciente totalmente dependente não é um paciente difícil de conhecer, é aquele que não consegue fazer nada por ele, ele já precisa do suporte ventilatório. Essa classificação é importante, leia uma tabela, tá? Qual é a diferença dos pacientes independentes, parcialmente dependente e totalmente independente. É importante porque a gente não utiliza só para avaliar a elegibilidade, a gente utiliza em várias situações diferentes na nossa prática profissional. Voltando então na primeira página da folha, vocês vão ver lá, o que mais que é necessário de avaliação para concessão de home care por empresas. Lá existe a pergunta de terapia nutricional. Se o paciente recebe suplementação oral, como por exemplo Glucerna, Sustagem, Nutren, tá? Então são suplementos ou vitaminas. Ele não come apenas a alimentação, ele precisa de algum suplemento porque aquilo que ele ingere não é necessário, não é o suficiente para suprir as necessidades dele. Gastrostomia, o catéter nasoenteral, se ele possui jejunostomia ou ileostomia e se ele está em nutrição parenteral total, ou seja, aquele paciente que recebe de forma endovenosa os seus nutrientes. Tá? Então, visto tudo isso, vou repetir para ficar bem claro. O suporte terapêutico, a quimioterapia, suporte ventilatório, se o paciente tem lesão vascular ou lesão cutânea, visto também o grau de atividade dele da vida diária, se ele precisa ou não de reabilitação de físio e de fono e qual é o grau de terapia nutricional necessário para ele. Então, visto tudo isso, a gente faz esse questionário para a pessoa, geralmente na visita de pré-admissão, a gente recebe a carta indicando o home care e vamos fazer a visita, a gente faz o somatório, verifica todas as condições e faz o somatório dos pacientes. Então, lá nessa tabela mesmo, ela possui as respostas para a gente saber se o paciente tem realmente a necessidade, a indicação do home care ou não. Então, se a pontuação for menor ou até 7 pontos, esse paciente ele não é considerado para internação domiciliar. Pode ser que ele receba uma assistência, uma ajuda, mas internação domiciliar, não. Tá? De 8 a 12 pontos é um paciente de baixa complexidade e também não vai precisar de internação domiciliar. Pode ter intervenções como treinamento mais intenso do cuidador ou algum profissional para aspirar as vias aéreas, mas não é um paciente considerado como complexo, tá? Um treinamento maior para o uso de oxigênio. De 13 a 18 pontos é um paciente de média complexidade, 19 pontos acima é um paciente considerado de alta complexidade. E esse paciente de alta complexidade ele vai se enquadrar na internação domiciliar. Internação domiciliar é quando a gente precisa de cuidados contínuos, 24 horas, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me encaminhem para a gente conversar melhor a respeito desses critérios, ok? Então, essa é a primeira parte da aula de hoje, tá? Quais são os critérios de elegibilidade do paciente. Continuando a aula de hoje, então, visto quais são os critérios de elegibilidade do paciente, a maioria vai se enquadrar na necessidade de um cuidador, ok? E na maioria das vezes, aquilo que a gente encontra na nossa prática diária é um cuidador informal. É um cuidador que geralmente é do sexo feminino, geralmente é a filha, ou a mãe, ou a esposa. Tá? Esse é o perfil do cuidador que a gente verifica na nossa prática diária que os estudos trazem. Tá? Tem bastante estudo falando sobre o perfil dos cuidadores. Então, é muito difícil a gente encontrar um cuidador do sexo masculino.
tá? Porque ainda hoje na sociedade o que a gente verifica é que a pessoa do sexo masculino, na maior parte das vezes, é o provedor da casa. E por, pela característica de gênero mesmo, a mulher ela tem mais tino para o cuidado. Então, a maior parte das vezes, o que nós vamos encontrar é a filha, ou a mãe, ou a esposa, exercendo o papel de cuidador. E a gente precisa tomar alguns cuidados com essa pessoa, porque a gente precisa ver o nível de instrução, o nível de disponibilidade e de disposição para prestar o cuidado. Né? Não pode ser uma coisa assim que a pessoa seja somente obrigada. Ela tem que sentir a necessidade, a vontade de assumir essa posição, porque se ela não faz isso, ela acaba muitas vezes maltratando os pacientes, né, ou cometendo erros que poderiam ser evitados. Então, quando a gente vai treinar um cuidador, a gente precisa verificar a disponibilidade dessa pessoa, a disposição em cuidar e o nível de instrução, porque pode ser uma pessoa extremamente simples, mas ela está muito disposta a aprender e aprende rápido. Ou pode ser uma pessoa, a gente pode encontrar uma pessoa que a gente vê que não dá para delegar os cuidados, a gente tem que conversar com a família. Ela pode ter disponibilidade, mas de repente ela não tem o mínimo de cognitivo necessário, né? A gente vê isso também no dia a dia, que a pessoa às vezes não tem uma cognição muito boa para aprender. Mas, enfim, verificadas as características do cuidador, a gente vai ensiná-lo e algumas atividades. E quais são as atividades que podem ser delegadas para os cuidadores? A gente não pode delegar nada muito complexo, ok? Quando é um pouco mais complexo, é auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro que vai realizar. O cuidador, ele tem a responsabilidade e a técnica que ele pode aprender. Cuidados de higiene. Então, a gente pode ensiná-lo a realizar banho, a higiene íntima, higiene oral, tá? E esses cuidados básicos a gente pode e deve treiná-los. Banho-leito, banho na cadeira, tá? Ele deve ajudar e estimular a alimentação, preferencialmente via oral do paciente, ajudar na locomoção e nas atividades físicas, então ajudar a andar sempre ao lado, né? Às vezes é um paciente que tem um certo desequilíbrio, a tomar sol, fazer exercícios ativos e passivos, nós falamos alguma coisa na matéria de saúde do idoso sobre isso. E estimular atividades de lazer e ocupacionais. Então, estimular a ler um livro, dependendo do estado do paciente, estimular a assistir algum filme, alguma televisão, algo que seja bom e dentro dos horários que não vão atrapalhar o sono da pessoa. Outra coisa que a gente pode ensinar para o cuidador: realizar as mudanças de decúbito, tanto na cadeira quanto na cama. Lembrando que paciente com dificuldade de mobilidade, a gente tem que mudá-la de posição a cada 2 horas, né? Administração, outra coisa que a gente pode delegar, administração de medicação via oral, conforme prescrição médica e orientação da equipe de saúde. Tá? A gente tem que explicar bem a relação das medicações, anotar, fazer desenho se necessário, tá? Para que o cuidador não corra o risco de errar por falta da nossa orientação. Ele deve também ser uma ligação com a equipe de saúde. Então, quando a gente vai visitar esse paciente, se é um paciente que está numa atenção domiciliar na modalidade baixa, intermediária, né? Se ele está ali na D2, a gente vai conversar com esse cuidador, ou se ele estiver até mesmo na D1 e a gente estiver na estratégia de saúde da família. A gente vai conversar com esse cuidador e ele que vai passar as maiores informações, as informações mais ricas sobre o paciente, o estado geral, se o paciente tem conseguido realizar aquilo que foi pensado no plano terapêutico.
E é o cuidador também que vai ser o responsável de comunicar à equipe se houve alguma mudança no estado de saúde. Lembra que eu disse que tem que ter um dos critérios administrativos é que tenha comunicação, né? Então, se o paciente está em casa e foi internado, por exemplo, o cuidador tem que avisar a equipe de saúde. Ou se ele está internado e voltou para casa, é o cuidador que vai fazer esse contato com a equipe, tá? Com relação aos cuidadores, por enquanto, os procedimentos são esses, que a gente não pode delegar nada muito complexo, certo? Administração de medicação subcutânea, endovenosa, nada disso, tá? E são procedimentos básicos, os procedimentos também estão lá no caderno de atenção domiciliar, que foi deixado para vocês, tá? Vocês vão encontrar mais detalhados lá para a página 83, se vocês quiserem ler mais. Certo? A gente tem que tomar alguns cuidados específicos com as pessoas que exercem o papel de cuidador, como, por exemplo, observar sinais de depressão, de tristeza, de irritabilidade, porque muitas vezes o cuidador acaba, no momento que a pessoa precisa de uma atenção domiciliar, ele recebe muitas vezes atenção junto à família. Mas depois a família vai voltando às suas atividades, né? Então, se é, por exemplo, a mãe que assume o cuidado do filho, às vezes naquele momento, os outros filhos ou irmãos dela vão ajudar no primeiro momento. Depois todo mundo vai voltando para sua rotina e aí a pessoa acaba ficando sozinha e ela tem que se abdicar da vida dela para cuidar da vida do outro. E isso acaba sendo muito estressante para o cuidador. Ele pode desenvolver até mesmo agressividade, porque ele começa a se questionar por que só ele está cuidando e que ele poderia estar fazendo outras coisas. E isso é um processo natural. É muito difícil a gente ver uma pessoa que não desenvolva ou tristeza, ou depressão, ou agressividade, inconformismo. Isso que eu estou dizendo, ele vem descrito em muitos estudos também sobre a qualidade de vida dos cuidadores, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nos sinais que os cuidadores nos dão, porque a gente também não pode sobrecarregá-los, a gente tem que auxiliá-los, informá-los o máximo possível e nós temos que estimular que os cuidadores façam atividades de lazer, que eles tenham algum momento voltado também para eles, que não seja só 24 horas por dia no cuidado ao paciente. A gente tem que estimular que esse paciente faça atividades, que ele leia alguma coisa diferente, que ele assista alguma coisa que ele tenha prazer, que ele veja, que ele consiga se distrair. Tá? Então a gente tem que estar sempre muito próximo a essa pessoa cuidadora e muitas vezes a gente não vai cuidar só do paciente, a gente vai cuidar do cuidador e da família como um todo, ok? A aula de hoje é essa, não vamos prolongar mais, lembrando que aqui a gente começa então no segundo bimestre, continuação daquele conteúdo que a gente já viu, mas é importante a gente lembrar então, focar dos critérios clínicos e critérios administrativos para os cuidados no domicílio, quais são esses critérios, principalmente os administrativos, os critérios clínicos, aquela tabelinha da Associação Brasileira de Medicina e Empresas de Internação Domiciliar, que foi deixada para vocês, os critérios clínicos que estão descritos lá, eles estão bem especificados, e quais as atividades que o cuidador pode exercer. Tá? Isso daí vocês precisam focar bem, ok? Dúvidas vocês me encaminhem, que a gente conversa melhor. E até a próxima aula, então, na terça que vem. Tchau para vocês.